façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então... Mas calma que Lula quer união. Ele quer usar o desfile do 7 de setembro, que vai micar, só vai ter general Melancia e Pelegos para incorporar as filas de patriotas movidos à mortadela, porque qualquer pessoa decente, atenta, não vai engrossar o coro dos patriotas desse 7 de setembro, a menos que saiam de preto, de luto, nas ruas, porque o Brasil não está merecendo nenhuma celebração patriótica. Mas cabe a gente refletir aqui, né? Puxa vida, Lula quer usar o 7 de setembro para unir o país? Democracia, soberania e união? Disse aquele que quer extirpar animais selvagens, neofascistas, malucos que estão soltos por aí, leia-se, eleitores de Bolsonaro. Só metade do país. Só isso. Então, a união que o Lula quer é de todos os safados, corruptos, pelegos, socialistas, que querem destruir a direita. Essa união o Lula realmente propõe. Cabe a todos os outros que defendem pluralidade, democracia, não precisa nem ser de direita, não. Basta defender pluralidade e democracia. Você pode ser um tucano social-democrata. Se você tiver um pingo de decência, união com comunista do Foro de São Paulo não vale. Por falar em comunista, vamos para o tema central do dia. Imagens do Ministério da Justiça e Segurança em 8 de janeiro foram apagadas. Justificativa é que as gravações ficam salvas por 15 dias e depois são excluídas para abrir espaço para armazenamento do sistema. Oi? Isso aqui que eu tenho na minha mão é um hard disk. A capacidade desse brinquedinho aqui, que custou, se eu não me engano, à época, $100, arredondando, é de 2 terabytes ou 4, alguma coisa assim. Eu não sei porque eu não preciso usar tanto. E olha que eu gravo um monte de vídeo, um monte de coisa. Acho que $100 era um preço justificável para salvar a democracia, não era? Puxa vida, vamos recapitular. O Flávio Dino, a turma comunista do PT, chamou o 8 de janeiro de maior atentado à democracia da história. Eles estão na união com tucanos e tudo mais, com Miguel Reale Júnior e todos os tucaninhos, com Armínio Fraga, o Henrique Meirelles, a Helena Landau, o João Moedo, para salvar a democracia. De quem? Dos golpistas, bolsonaristas, que nada melhor do que o 8 de janeiro representaria. Puxa vida, $100, bastava me pedir, eu mandava de graça. Ó, mandava esse. Leva, Ministério. E aí o Ministério podia acoplar lá nas câmeras e abrir espaço para armazenar as imagens desse fatídico dia tão importante. Puxa vida. Gente, eu não tenho um nariz vermelho de palhaço, senão eu estaria fazendo a live inteira com ele hoje. O escárnio, o deboche com que essa gente podre trata o povo brasileiro mostra que eles perderam o pudor e que eles não têm mais medo. Mostra o quão avançado está o projeto de poder deles. Mostra que o Brasil já é um país sob o comunismo. Domesticado, dominado, com uma imprensa prostituída. É como disse o André Fernandes. Se as imagens das câmeras do Ministério da Justiça apagam a cada 15 dias, como o Flávio Dino conseguiu enviar, então, imagens de 2 câmeras para a CPMI, que ele enviou de 2 câmeras. O Felipe Barros, deputado, foi lá e mostrou que tinha umas outras 8 câmeras que ele ignorou. Aí veio a história de apagar a imagem. Mas ele mandou imagens de 2 câmeras daquele dia. Essas não apagam? Primeiro, o Dino escolheu a dedo quais imagens enviar.
depois apagou as imagens, cometendo um crime. Crime! Como dizia Olavo de Carvalho, ou a gente prende os comunistas pelos crimes que eles cometeram, ou eles vão nos prender pelos crimes que não cometemos. Eu já estou num inquérito ilegal, acusado sei lá de quê, sem ter cometido nenhum crime. Então, ou a gente prende alguém como Flávio Dino por esse crime, ou eles vão cada vez se sentir mais fortes e vão prender os seus adversários, inclusive da CPMI, inclusive com imunidade parlamentar, por crimes inexistentes e inventados por eles. Está muito claro isso. Agora, você acha que vai acontecer, Rodrigo? Eu não sou tão otimista. Eu sou um cara realista, pé no chão. Eu tenho tocada real aqui, né? Essa live, muitas vezes, é mais para desabafo conjunto, para a gente lembrar que nós não somos os malucos, nós somos pessoas sãs, atentas, indignadas, porque não perdemos a capacidade de indignação contra esses vagabundos, inclusive seus cúmplices da imprensa, só para deixar registrado nos anais da história. Nem que seja isso. Então, eu não tenho essa esperança. Agora, a Gazeta do Povo, jornal sério, que eu recomendo que todo mundo assine, diz: oposição e juristas veem crime de responsabilidade de Dino ao negar envio de imagens. Está muito claro isso. Ocorre, contudo, que faz mais de um mês que a comissão de inquérito recebeu o ofício do ministro Dino, no qual nega o envio das imagens, dizendo que elas estavam sob investigação criminal. Opa! Estavam sob investigação ou não existia? A reiterada negativa continuou após série de pedidos de adiamento, de cobrança dos parlamentares, de acessar o ministro Alexandre de Moraes para ver se podia ou não. Agora vem com essa historinha patética que merece o troféu cara de pau. Foi tema da minha coluna na Gazeta hoje, chamada As Travessuras de Dino, onde eu, com muita ironia, falo desse personagem acima do peso, que desde cedo aprendeu a dizer para a professora, o dever que vale nota não foi entregue porque o cachorro comeu, e ria de deboche na cara da professora, né? Ele apenas mudou o palco. Hoje ele diz: as imagens foram apagadas, e continua rindo da cara do Brasil. Então, meus amigos, os comunistas estão um pouco se lixando para essa coisa de transparência, lei, né? Diante da suspeita de que as imagens foram apagadas, e o presidente da CPMI já confirmou agora que foram, né? Um dos parlamentares disse que a bancada de oposição solicitou esclarecimentos sobre o contrato firmado com a empresa responsável pelos serviços de segurança. E aí, tinha essa questão de que apagava a cada 15 dias para criar espaço de armazenamento? Ou tudo isso é mais uma fake news dos mitomaníacos do PT que riem de tudo isso e querem criar ainda por cima o PL da censura para, por meio do Ministério da Verdade, por eles controlado, dizer o que é verdade ou mentira no país? Né? Além disso, é sabido que cerca de 250 agentes de 5 batalhões permaneceram inativos no Ministério da Justiça e adjacências, enquanto os atos de vandalismo aconteciam. Aliás, o próprio repórter fotógrafo da Reuters, que estava muito à vontade ali com os invasores, ele revelou isso na CPMI. Então, meus caros, ninguém mais tem dúvida. Estamos diante da confissão de um crime. Na melhor das hipóteses, o governo do PT cometeu o crime de omissão deliberada. Viu o que estava acontecendo, foi alertado, se fez de morto porque tinha interesse naquilo. Isso é na melhor das hipóteses. Na mais provável delas, teve gente infiltrada, teve narrativa plantada, teve um monte de coisa que depois culminou na prisão de 1.500 pessoas, determinadas pelo ministro Alexandre de férias em Paris. Eram os tais golpistas que iam praticar um golpe de Estado comendo algodão doce. O Brasil está na mão de vagabundos, em todos os lados.
em todos os poderes. É triste, mas é verdade. Como diz a reportagem da Gazeta, conduta do ministro confronta vários artigos da Constituição, com ou sem as imagens ainda existentes, a simples demora levanta suspeitas de delitos. Para o advogado constitucionalista André Marsiglia, não há dúvida de que a resistência de Dino em fornecer as imagens captadas no interior da sede da sua pasta deve ser enquadrada como crime de responsabilidade. Pelo menos a punição do impeachment é o que se espera, é o mínimo que se espera. Ele acredita que a conduta de Dino pode ainda ser tipificada no âmbito da lei que rege as comissões parlamentares de inquérito. Ela expressa a prerrogativa de os parlamentares requisitarem todo e qualquer documento necessário aos seus trabalhos, bem como diz ser crime impedir ou tentar impedir o funcionamento regular do colegiado. O senador Plínio Valério, da CPI das ONGs, no Braddock Show ontem, disse que solicitou ao Itamaraty informações sobre essa questão da ONG e da atuação lá da FUNAI e tudo, e eles entregaram um documento de 600 páginas em inglês. Ele se recusou a aceitar. Falou, aqui eu sou senador eleito. Ou a gente trata essa casa com seriedade, ou meu mandato não vale nada. E eu não estou aqui para isso. E aí a turma do Itamaraty foi lá apagar incêndio, conversou, ele ficou irredutível, e traduziram o documento e entregaram em português, que é a língua do Brasil. Em que pese o STF fazer propaganda de Constituição em língua indígena, mas não segue nem a Constituição em língua portuguesa, né? Então é apenas uma Constituição em mais uma língua para ser desrespeitada de maneira poliglota. Tudo isso é absurdo e a CPMI tem que se tratar com seriedade, viu, presidente Maia? Então acho que está na hora de vocês subirem o tom de voz com o meliante comunista que ocupa a pasta de Justiça e Segurança Pública. Está na hora da CPMI mostrar algum serviço ao país em que pese o aparelhamento pela turma do Maranhão, olha que coincidência, né? Tentando proteger as costas largas, bem largas, do comunista. Comunista esse que, segundo o senador Flávio Bolsonaro, age por vingança e usa a Polícia Federal como se fosse sua para perseguir a família do ex-presidente Bolsonaro, e isso está muito claro para todo mundo que está atento. É ou não é? E era o Bolsonaro que era acusado de ingerência na Polícia Federal. Foi por isso, quero aqui lembrar, que eu tenho essa mania chata de ter uma memória razoável, que o ministro Alexandre de Moraes e o STF não deixaram o presidente exercer sua prerrogativa constitucional de indicar o diretor-geral da Polícia Federal, à época, o Ramagem. Ali começou um grau de ingerência inaceitável. Ali, com o benefício do retrospecto fica mais fácil, depois de tudo que a gente viu, Bolsonaro tinha esperança de que fazendo concessões ia apaziguar, e todo apaziguamento corre o risco de alimentar o monstro, né? Chamberlain sabe bem disso, os ocidentais todos, alemães, franceses sabem bem disso com Putin, né? Ali ele tinha que ter dito assim, não, eu vou indicar o Ramagem para a diretoria geral da Polícia Federal. É minha função e ponto. E comprava a briga. O que ia acontecer? Não sei, cruza os braços, o país para, até a gente resolver. Porque o Supremo não tinha o direito de usurpar do presidente esse direito constitucional. Ali foi um ponto de inflexão importante. Quando abriu a porteira, passou a boiada toda. Se você se sente um pateta diante de tudo isso que acontece no Brasil e a mídia com narrativas ridículas passando pano para essa trupe comunista tucana, venha visitar o Pateta original na Disney e use My Vacation Homes and Tour para ficar numa das casas, das várias casas que eles administram. Eu fui esse final de semana, fiquei numa dessas propriedades e posso falar para você que o serviço é impecável, 1000 vezes melhor do que ficar num hotel, 1000 vezes melhor. Muito mais cozy, muito mais família, muito mais livre. Você fica numa dessas casas
vai ser recebido com muita cordialidade e mimos. Está aqui o QR Code, está aqui o WhatsApp, está aqui o link do site. Fala com a Denise e não esqueça de dizer que chegou a eles por meio da live. Tudo consta. Por falar do sistema judiciário, Lula indicou para o STJ uma pessoa de perfil progressista. Quando a gente lê isso no UOL, a gente já sabe que é uma baita de uma comunista. Aí diz assim, difere de Zanin, porque a mídia está comprando a narrativa da extrema esquerda de que Zanin é um conservador. Por causa de 1 ou 2 votos que não mudaram muita coisa, pode ser um teatro, não é só porque usa brilhantina no cabelo que é conservador. Hoje eu fiz uma palestra na Frente Parlamentar de Defesa da Liberdade e do Conservadorismo, uma iniciativa do deputado Tiago Manzoni. Foi tema da minha coluna para a Revista Oeste, que vai sair na sexta-feira. Meus apoiadores do Locals já receberam a coluna hoje, que é o resumo da minha palestra. Se você não está inscrito na comunidade do Locals, faça isso agora. A inscrição é gratuita, está aqui o link. E considere a opção de tornar-se um apoiador. É graças aos apoiadores que meu trabalho continua. Custa menos de $6 por mês se você fizer o plano anual. Isso dá menos do que um lanche de McDonald's por mês. E você vai estar tornando possível essa live para chegar a milhares de pessoas, apesar da minha censura, né? Eu coloco a mesma quantidade ou mais do que o presidente Lula, sem censura e com apoio global. Então, eu falei sobre essa questão do conservadorismo, eu esqueci porque que eu mencionei essa palestra hoje na Frente Parlamentar. Eu estava falando do Zanin. Não basta brilhantina no cabelo para ser conservador, então vejam a minha palestra, ou leiam minha coluna no Oeste. Ali eu explico de maneira bem sintetizada o que eu entendo por conservadorismo. Agora, olha como é engraçado ver quando a água bate no bumbum dos comunistas, né? O Glauber Braga está sendo multado por um juiz, né? E dizendo que isso é absurdo e tudo mais. A Gleisi Hoffmann também está sendo solidária. Olha o que ele dizia antes. A multa de 23 milhões que Alexandre de Moraes impôs ao PL vai comprometer momentaneamente a mesada que Valdemar da Costa Neto tinha prometido a Bolsonaro? Ele estava rindo com a situação, né? Agora bateu no bumbum dele. Aí vem a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, dizer: absurda a decisão do juiz Sérgio Lousada de aplicar multa impagável e retirar cada real da conta do companheiro Glauber Braga. Que coisa demodê, né? Fede a naftalina, esses termos dos companheiros comunistas. Agora só faltava essa. Se criticar o judiciário, olha no que pode dar. Isso é abuso de poder. Eu ri, Gleisi Hoffmann, com uma pipoca dessa sua fala. Só faltava essa. Diga isso para tanta gente que está sendo perseguida pelo abuso de poder do judiciário faz tempo. Com os seus aplausos, porque eles eram de direita. É ou não é? Então vamos rir agora da situação de todos que serão vítimas desse abuso de poder, da juristocracia em curso no Brasil, porque a ditadura de toga é a pior de todas, não tem a quem recorrer. É ou não é, Gleisi? Por falar no Zanin, olha o nível da Globo News, gente. Cristiano Zanin se reuniu com o presidente Lula, então a gente consegue ver como foi incômoda a crítica da esquerda como um todo, não só do PT. A gente está num momento no país em que essa direita mais conservadora é especialmente relacionada a Jair Bolsonaro e pegou de surpresa os setores mais progressistas, leia-se comunistas, a sequência de votos de Zanin. E a comentarista da Globo News trata com a maior naturalidade que a esquerda não gostou, e aí o Lula foi lá e se reuniu com o Zanin. É um estagiário que ele colocou no Supremo Tribunal Federal, é um funcionário. O Lula não gostou dos votos, pressão da esquerda, deixa comigo, companheiro, vou lá conversar com ele. Ô, Zanin, que votos são esses, ô Brilhantina? Tá querendo bancar o conservador, mané? E a mídia, a Globo, o maior veículo de comunicação do país, trata com naturalidade esse tipo de coisa. Nada
republicano. Bom, por falar da justiça no Brasil, celular com diálogos comprometedores de juízes que foram assassinados em Goiânia some após pedido da PGR. Nas conversas obtidas pelo Metrópolis, magistrados de Goiás aparecem ou são citados pedindo ajuda em promoções e solicitando cargos. Suco de Brasil para vocês. Olha, se